bem-vindo ao nosso segundo episódio da série Jesus e o Tabernáculo. E hoje nós vamos entrar pela primeira porta do tabernáculo. E vamos ver qual é a associação dessa porta com a pessoa de Jesus, além de vermos também todos os elementos que compõem o primeiro local dentro do tabernáculo. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Esse canal é o seu lugar, exatamente para você que é apaixonado por Deus, por Bíblia, por hebraico, por cultura judaica, por tudo que envolve o universo de Jesus, através da Bíblia. Então, se inscreva no nosso canal, aproveita, curte já de uma vez esse vídeo e compartilha com todas as pessoas que você conhece. E se você deseja saber alguma coisa, tem alguma curiosidade, comente aí e de repente nós faremos um vídeo respondendo a sua curiosidade. Então vamos lá. Vamos entender aqui um ponto muito importante. João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz o seguinte: Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha que sensacional! Jesus se refere a ele como a porta, mas o que você não sabe é que ele está associando essa porta à porta do tabernáculo, a primeira porta do tabernáculo. Veja bem, o tabernáculo ele foi montado num deserto, e as pessoas que estão no deserto estão sedentas, estão com fome, estão precisando de um local onde eles vão ser acolhidos. E é assim mesmo que a gente se sente quando a gente está no deserto. Mas o deserto também, biblicamente, ele representa lugar da falta, lugar do pecado. E quando nós estamos nesse lugar, nós precisamos de uma porta, alguém que nos salve. Mas essa frase de Jesus continua e causa em nós uma pulga atrás da orelha, porque ela continua da seguinte forma: e entrará, e sairá, e achará pastagens. Pois bem, que coisa estranha essa frase. Como que alguém entra e sai? Por que a proposta é entrar e sair? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus é a porta, ele é o caminho, mas ele está dizendo que existe muito mais além quando nós entramos por ele. Essa é a questão do porquê entrar e o porquê sair. Existe, na verdade, dentro do tabernáculo 3 portas. Então, quando você entra por uma, a proposta é você entrar, sair dela e entrar por uma outra. Sair dela e entrar por uma outra. Quando nós estamos em Cristo, nós não devemos parar de aprender. Nós não devemos parar no processo da jornada da nossa vida com Cristo. Esse processo ele continua além da salvação. A salvação ela é o primeiro, mas existe um processo que nos conduz para um nível cada vez maior de intimidade, de conhecimento e de purificação. Então, por isso existem 3 portas no tabernáculo e Jesus se refere a ele como todas elas. Mas a primeira porta, então, ela tinha uma única entrada virada para o leste, ou seja, virada para o nascer do sol, virada para Jerusalém. E não é à toa que a palavra de Deus fala, se refere ao Messias como o sol da justiça. Pois bem, qual é o nome dessa primeira porta? O nome dela é Sha'ar. E a curiosidade interessante é que lá em Jerusalém existe um bairro ortodoxo chamado Mea Shearim, que quer dizer 100 portas ou 100 portais, que vem exatamente dessa palavra hebraica Sha'ar. Significa porta, sim, mas também significa escancarar. Por isso, aquele que entra por ela salvar-se-á. Do deserto para a salvação, da ausência, da falta, para a provisão.
Encontrar uma porta no deserto significa salvação. Isso significa todos que desejarem podem entrar por ela. Ela não faz separação de ninguém, é para todos. Por isso a palavra sha'ar significa escancarada. Quando você aceita Jesus, você estava na ausência, você estava na falta, você estava sem água, você estava no pecado, você estava literalmente no deserto. E o Senhor sabe, né? Jesus sabe que nós precisamos de uma porta que seja um pouco mais aberta para que nós possamos entrar de forma sem reservas. Por isso o nome é escancarada, sha'ar. Pois muito bem. O que você vai encontrar dentro do tabernáculo quando então você entrar pelo sha'ar? Existe um grande átrio com 3 elementos. Primeiro elemento é o altar. O altar, ele tinha a função de queimar, né? Eles pegavam um animal, oferecia esse animal pelo pecado e queimava principalmente o coração desse animal ali no altar. Por que o que é queimado ali no altar, entre os elementos, está o coração? Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem, ele é enganoso. É a primeira coisa que você tem que colocar no altar, o coração. Nós temos muita mania aqui, principalmente no Brasil, de falar, eu senti no coração de que eu devo fazer isso. Nananina não. Coloca o coração no altar, porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Por isso, quando o animal sacrificado, a primeira coisa levada dele para o altar é o coração. A palavra hebraica para altar é misbeach. Isso mesmo. O que significa altar? O que significa misbeach? Em hebraico, significa o lugar aonde eu morro. Mateus 16, 25 vai dizer o seguinte: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Por isso Jesus é a porta. Você entra por ele, imediatamente ele oferece para você salvação, mas ele já vai começar a tratar. Lembra? Você entra pela porta, mas sai. Então você não pode ficar parado na porta, você tem que sair. Você tem que ter uma opção, você tem um só caminho. Segue para o altar. E lá no altar ele vai curar, tratar o seu coração. Logo depois do altar, nós temos o segundo elemento, que é a pia. Era uma pia de bronze polido. E tinha água dentro dessa pia. Quando o sacerdote chegava para lavar as suas mãos, porque ele acabou ali, né, de levar o sacrifício para o altar. Ele sai do altar e ele vai para a pia de bronze. E essa pia era de bronze polido. Você sabe o que significa? Antigamente, nos tempos antigos, não existia espelho como nós conhecemos hoje, feito de vidro. Os espelhos da época eram feitos de bronze polido, refletia a sua imagem. Então, quando o sacerdote ia lavar suas mãos, ele se via, ele podia se ver. Portanto, isso traz para a gente um conceito muito importante. Depois que a pessoa tem o coração colocado ali no altar, ele morre para esse deserto todo, agora ele pode se ver, ele pode ver a sua imagem nítida, refletida ali naquela pia de bronze, porque agora ele é uma nova criatura. E mais ainda, aquela pia está cheia de água, e a água na Bíblia fala de alinhamento. Você está alinhado aos céus. Portanto, é importante também a gente ressaltar aqui que existe uma ordem que precisa ser seguida. Primeiro, a pessoa está no deserto, representa o pecado. Quando ela entra na porta, significa a salvação. Não tem como você passar para dentro do tabernáculo sem você entrar pela porta. A única forma é Jesus, a única forma é a porta. Por isso o tabernáculo tem apenas uma porta. Depois que você então aceita Jesus, a primeira coisa que acontece é você se colocar no altar, você deixar morrer
aquele velho homem e nascer um novo homem. E logo em seguida, você passa pelo batismo. Lembra? A pia de bronze, ela tem águas. A água fala de alinhamento, fala de batismo. Então, existe uma ordem natural através do tabernáculo que está relacionada à vida de Cristo, mas também está relacionada à nossa vida com Cristo. Não tem como você atropelar ou você queimar etapas. Precisa ser passado pelas etapas detalhadamente, porque você precisa entrar pela porta, como diz o versículo, e sair por ela. E quando você sai por ela, existem as etapas que são necessárias para o nosso crescimento. E o terceiro elemento que está ali nesse pátio é, na verdade, uma segunda porta, chamada patar. Você sabia que patar significa, dentre várias outras coisas, espada desembainhada? Pois é sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio da série Jesus e o Tabernáculo. E eu te espero lá. Shalom, shalom.